Graça e paz, irmãos. Amém. É um privilégio, um prazer estar com vocês aqui. Minha primeira vez no Nordeste. Não conhecia essas praias lindas ainda. E é um prazer estar com vocês. Meu nome, como o pastor Renan, o reverendo Renan já disse, é Emanuel Malinowski. Sou casado com a Lara, pai do Timóteo e da Maria. Sou privilegiado por estar plantando a igreja na cidade de Porto Alegre. Nós temos ali 1 ano e meio de trabalho de plantação, 1 ano e 1 mês de culto público aproximadamente, e Deus tem sido muito bondoso conosco. Eu não sei se os irmãos têm a noção, mas Porto Alegre é a capital do Brasil menos evangelizada. Nós temos cerca de 8% de cristãos na cidade somente. Isso a gente conta entre cristãos de verdade e aqueles que estão flutuando entre as igrejas neopentecostais e assim por diante. Então a realidade lá é muito complexa, é muito difícil. Eu conto com a oração dos irmãos pelo sul do nosso país, né? Nós temos uma estimativa de que entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina nós temos 185 municípios sem uma igreja reformada. 185 municípios. Nós temos uma necessidade imensa de igrejas saudáveis, de palavra de Deus sendo pregada. Nós temos muita necessidade da graça de Deus sendo derramada sobre nós, no lado sul do mapa do nosso país. Eu conto com os irmãos em oração para que isso aconteça. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 1. Quando nós fizemos a leitura do Salmo, eu descobri que a minha versão é diferente da de vocês. Eu vou ler na NAA, ok? Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 até o 4. Mas eu gostaria, antes de convidar os irmãos a fechar os olhos por um instante, vamos pedir a iluminação do Espírito. Senhor Deus, nós te bendizemos, te louvamos, glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom. Pedimos, Senhor, que pela tua graça, pela tua bondade, teu Espírito nos guie a toda a verdade das Escrituras. Que essas verdades, Senhor, transformem-se em nós, em vida, para que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Para que as nossas atitudes e o nosso pensar sejam alinhados à tua palavra. Nós precisamos do Senhor. Precisamos porque o nosso coração é insensato. Precisamos porque a nossa compreensão é limitada. Precisamos, Senhor, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abacuque 1, assim diz a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Irmãos, eu gostaria de conversar, de falar com os irmãos a respeito da verdadeira teologia terapêutica. O que Abacuque está fazendo aqui nas páginas da sua profecia não é nada senão uma teologia terapêutica, uma teologia que resolve os problemas do sofrimento da alma, que resolve os problemas do sofrimento diante da maldade galopante no mundo. Nós vivemos em dias terapêuticos. A nossa época talvez seja a época mais terapêutica de toda a história. Nunca se falou tanto da necessidade de ser feliz. Você vê isso em todos os cantos.
A felicidade deve ser buscada acima de qualquer coisa, e para isso, se necessário, se desfazem casamentos, se necessário, eu rejeito a ideia de ter filhos, se necessário, eu me torno um pai de pet. Meu bem supremo é sempre visado em qualquer circunstância, independente do que for gerar no outro. Esta é a nossa era, este é o nosso tempo. O lema é: o importante é que você seja feliz. Isso se dá pelo crescimento constante e quase diluviano, meus irmãos, da ideia de amor próprio. Eu fiz uma pesquisa breve no Google, uma única pesquisa. Os primeiros resultados que eu encontrei sobre amor próprio foram os seguintes: amor próprio, buscá-lo é um desafio, porém é necessário. 71 frases de amor próprio para mimar a sua alma. 100 frases de amor próprio para inspirar seus dias. 11 dicas, como ter amor próprio e boa autoestima. Amor próprio, 9 dicas para se amar mais. Uma das frases propostas em um desses sites, que eu tive o desprazer de acessar, tem como autor o famoso comediante, apresentador e escritor Jô Soares, e a frase é assim: se for para mudar, mude pela única pessoa que vale a pena, você. Essa é a nossa era, meus irmãos. Obviamente, esse é o retrato da nossa cultura altamente individualista e profundamente marcada pelo sentimento de ser o centro do universo. O que se torna chocante, porém, para nós é que esta ideia terapêutica do nosso tempo secular tem tomado as igrejas de Jesus. Os coaches espirituais estão em mais alta do que nunca. Esse povo se prolifera como se fosse uma praga. Os cristãos passam a acreditar que Deus está focado única e exclusivamente em fazer o seu povo feliz neste mundo, nesta terra, com os prazeres deste mundo, com os deleites da nossa era. Estes homens ensinam somente que Deus está preocupado em afagar o ego carente do homem moderno. Homem este que se apartou de Deus e que agora tenta domesticá-lo de alguma maneira para que Deus seja seu servo e não mais o seu Senhor. A grande realidade, meus irmãos, é que em Abacuque nós encontramos a verdadeira teologia terapêutica. Abacuque está sofrendo. Nas páginas deste maravilhoso livro que nós temos abertos diante de nós, nós vemos como o povo de Deus vai do grito de dor à expressão de louvor. Vemos que, mesmo parecendo que Deus está em silêncio, Ele permanece agindo providencialmente para socorrer o seu povo. Nós vemos, meus irmãos, como encontrar esperança em meio à calamidade. Abacuque significa abraço. Isso é bem sugestivo quando nós percebemos o conteúdo e o contexto da mensagem desse profeta. Abacuque abraça, irmãos. Ele se agarra como quem está numa luta. Ele luta com Deus e a sua arena de batalha é a oração. Abacuque abraça, ele abraça a dor. E a dor do profeta é o meio, é o caminho que Deus usa para falar com o seu povo. Abacuque profetizou em Jerusalém no século 7 a.C. Ele exerceu seu ministério profético entre os anos 609 e 597. Nós temos pouquíssima informação a respeito dele. O que nós temos para colher a respeito deste homem está nesse texto que nós temos diante de nós. A grande realidade, irmãos, porém, é que para nós entendermos o clamor e a dor do profeta, nós precisamos entender um pouco do contexto histórico que ele está vivendo. A mensagem de juízo dessa profecia é sobre a iminência do cativeiro babilônico. Nabucodonosor está às portas de Jerusalém. O grande imperador ímpio da terra está às portas do povo da aliança. O povo de Judá, sob o governo de Manassés, viveu o seu período de maiores trevas. Manassés foi um dos governantes mais ímpios da história de Israel. Ele introduziu a prostituição, introduziu sacrifícios humanos no culto de Israel, e o seu reinado durou 55 anos.
Você imagina um povo sendo moldado 55 anos sob uma perspectiva completamente ímpia e de quebra da aliança. Seu tempo foi marcado por desgraça. E logo depois que ele morre, seu filho Amon segue o seu mesmo caminho e reinou por mais 2 anos. Depois de tantos anos caminhando desesperadamente para a perdição, para a quebra da aliança, para a destruição do seu relacionamento com Deus, Judá tem um rei piedoso chamado Josias. Josias promove então uma grande reviravolta político-religiosa. A lei do Senhor é redescoberta, os ídolos são destruídos por todo o país, o culto volta a ser a peça central do povo de Deus. Todo o povo então é reunido, participa da Páscoa, passa por uma renovação pactual com o seu Senhor, e agora o que nós temos diante de nós são os anos dourados de Judá, depois da separação dos 2 reinos. É nesse contexto de reinado de Josias que Abacuque viveu seus anos de juventude. Abacuque cresce dentro de um Israel restaurado, de um Israel reformado, de um Israel que teve agora uma redescoberta das antigas verdades do Senhor Deus, que criou eles como um povo exclusivo para eles. Nesse cenário, meus irmãos, é fácil compreender a expectativa de Abacuque de dias melhores. Ele olha para o seu passado e ele espera por dias melhores, ele espera pela redenção do Senhor. Ele espera pelo momento em que outro rei se levantará, a exemplo de Josias. Ele aguarda que alguém faça alguma coisa pela sua nação e ele faz isso clamando ao Senhor. Porém, com a morte de Josias, o que acontece é que agora o rei de Israel se torna um rei vassalo do egípcio. E para piorar as coisas, a tensão no mundo naqueles dias é muito grande, porque estava acontecendo troca de impérios. A Babilônia destrói a Síria, domina o Egito então, e agora está às portas de Israel. A maldade se multiplica em Judá, o povo se perverte, o efeito esperado pelo profeta não acontece e o juízo de Deus se torna iminente. Os babilônicos virão. O texto de Abacuque, meus irmãos, é apresentado a nós como um diálogo. É Abacuque de joelhos diante de Deus. E Deus do seu trono nos céus, revelando ao seu servo que a sua justiça se manifesta no eixo da história. A justiça de Deus, irmãos, se manifesta no eixo da história. Nós esperamos às vezes por um juízo final, um juízo cabal, para que Deus acabe de uma vez com a maldade. Mas o juízo de Deus, a justiça de Deus, se manifesta no eixo da história. E é isso que ele ensina ao profeta Abacuque. Abacuque se encontra então clamando a Deus por justiça para o remanescente fiel dentro dessa nação perdida e infiel de Israel. Ele clama ao Senhor por justiça, ele pede ao Senhor por seu socorro. Meus irmãos, Deus está falando neste texto por meio do grito de dor do seu servo. Nós aprendemos aqui na profecia de Abacuque que Deus deseja falar conosco em tempos de calamidade, em tempos de dor, em tempos de sofrimento. Diferente da teologia terapêutica dos nossos dias, Deus não está única e somente preocupado com o nosso bem-estar momentâneo. Ele fala com o seu povo por meio da sua dor. Por mais que a resposta de Deus não seja exatamente a resposta que o profeta esperava, ao se deparar com a soberania de Deus, o profeta encontra esperança em meio à calamidade. Se os irmãos bem lembram, o final do texto de Abacuque é maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja oliveira nos campos, que os currais de Israel estejam vazios, eu me alegrarei e esperarei no Senhor. A resposta de Deus é completamente inesperada. Se os irmãos, como tarefa de casa, continuarem a ler o texto do profeta, os irmãos vão perceber que a mensagem de resposta de Deus a Abacuque é Abacuque de fato. Israel está perdido e para resolver isso, eu enviarei um juízo, os babilônicos. A resposta não era aquela que o profeta aguardava. A resposta de acalento para a alma de Abacuque é uma intensificação nas suas dores. Amados irmãos, às vezes, a dor que perdura atua na cura.
Às vezes a dor que perdura em nossas vidas, aquilo que nos esmaga, que nos destrói, é Deus intensificando as nossas dores para que estas dores atuem em nossa cura, a cura do nosso ego, a cura do nosso mal, a cura do nosso pecado, a cura da nossa independência. A soberania de Deus, meus irmãos, é um dos pontos centrais da profecia de Abacuque aqui. É a providência de Deus soberana que nos faz perceber em oração que a justiça de Deus se manifesta no eixo da história. E Abacuque nos chama a percepção da bendita mão do Senhor sobre toda a terra, sustentando e regendo cada um dos grandes cataclismas do universo e também regendo e cuidando de cada mínimo movimento de um pequeno pardal. É a soberania de Deus, meus irmãos, que leva o seu povo a orar. Irmãos, nós não oramos por causa da eficácia da oração. Nós oramos porque aquele que nos ouve é poderoso. Nós oramos porque aquele que ouve as nossas orações tem toda a capacidade de resolver as nossas problemáticas, as nossas questões interiores. Oração é demonstração de fraqueza, e é exatamente nessa situação que nós estamos, numa condição de fraqueza. Nós somos fracos, completamente dependentes de Deus. O que está em jogo na oração do profeta, meus irmãos, é o poder que atribuímos a Deus, e este Deus nos ouve. Percebemos que a resposta de Deus à oração do profeta não é exatamente a resposta que ele esperava, mas ainda assim a resposta de Deus faz com que o profeta saia do seu estado de dor e vá à esperança. O juízo divino também está presente aqui. A justiça de Deus, como eu já disse, é revelada no eixo da história. Haverá um momento final de juízo, de onde não há escape. Mas nós somos tão inquietos e imediatistas que não percebemos que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé na providência de Deus e de que Deus faz diferenciação entre os que são do seu povo e entre os que não são. Irmãos, trazer o futuro para o presente fez com que toda a dor do profeta se tornasse em esperança plena. Trazer as realidades da glória futura fizeram com que Abacuque encontrasse alegria mesmo no meio da pior notícia que ele poderia receber na sua vida, de que os babilônicos estavam às portas de Jerusalém. É pela fé, meus irmãos, que nós confiamos na providência divina, é pela fé que nos lançamos em oração como profeta, e é pela fé que nós vemos a justiça de Deus sendo revelada na história. E é diante disso que nós podemos perceber as 3 súplicas dessa primeira oração do profeta, que ele trilha esse caminho então da teologia terapêutica, ou da verdadeira teologia terapêutica. Perceba o texto comigo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A mensagem que Abacuque recebe é uma mensagem de peso. A palavra hebraica aqui para sentença é peso. O peso que foi revelado ao profeta. O que ele tem para anunciar por meio do seu diálogo, do seu momento de oração com Deus, não é uma mensagem tranquila, não é uma mensagem terapêutica nos moldes do nosso tempo. É um peso, a seriedade, a crise sendo intensificada. E o profeta, diante dessa realidade, se lança em oração diante do Senhor. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Irmãos, o profeta que tinha visto os melhores dias de Judá depois da divisão do reino, não suporta mais o estado decadente em que o povo da aliança se encontra. Como eu disse aos irmãos, ele cresceu no contexto do reinado de Josias. Ele aguardava uma restauração de Israel. Mas o que ele vê diante dos seus olhos é completamente ao contrário daquilo que ele aguardava. Ele não aguenta mais o estado de decadência do povo de Deus. A expressão que ele utiliza aqui, até quando, Senhor? Deixa claro que o profeta já tinha pedido ao Senhor, já tinha clamado ao Senhor, já tinha suplicado ao Senhor há muito tempo.
Ele está soltando diante de Deus o seu grito de angústia, o seu pedido de socorro. Ele clama ao Senhor por intervenção, mas Deus não o responde. Até quando? Bem sabia o profeta que expressar-se por meio da dor é comum no meio do povo de Deus. No saltério, meus irmãos, nós temos essa expressão, a mesma expressão que Abacuque usa aqui, mais de 10 vezes. Até quando, Senhor, os meus inimigos estarão sobre mim? Até quando, Senhor, eu terei no meu leito uma enxurrada de lágrimas? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O profeta está em crise, e ele se junta com o povo de Deus na história e clama ao Senhor: até quando? Até quando o Senhor permitirá que as coisas que eu vejo diante dos meus olhos me façam mal, me tirem as esperanças, arranquem toda a alegria da minha vida? Até quando? Essa expressão, meus irmãos, é a expressão de angústia de um profeta. A expressão de uma angústia que se intensifica, porque mesmo depois de com frequência e com sinceridade, este profeta ter buscado ao Senhor da aliança, intercedendo por seu povo, ele não tem nenhum tipo de livramento diante dos seus olhos. Ele não vê nenhum tipo de resolução para os seus problemas, para as suas crises interiores e para a crise do seu povo. Ele leva o seu problema a Deus, meus irmãos, mas por causa do silêncio divino, era como se Deus estivesse recusando a ouvi-lo. O conhecimento que o profeta tem de Deus como um Deus justo, como um Deus reto, como um Deus que não se deixa enganar, como um Deus que não permite que o mal seja imperante, não é comum diante da realidade que ele encontra. Não se encaixa na sua experiência atual. Ele não consegue entender como Deus pode permitir a situação decadente do seu povo e que essa condição não é uma condição pontual, é uma condição que continua, que se expande e que piora. Ele continua clamando ao Senhor, mesmo que o Senhor não o responda. Ele não consegue entender como Deus pode deixar que isso aconteça. Ele está lidando com um problema real. O problema do profeta é um problema real. Ele diz: até quando gritarei violência sem que traga salvação? Meus irmãos, a palavra violência nas Escrituras só aparece mais vezes do que em Abacuque, em Salmos e Provérbios. Em Salmos a palavra violência aparece 14 vezes. Salmos tem 150 capítulos. Só o Salmo 119 é maior do que a profecia de Abacuque. Em Provérbios, 7 vezes. O terceiro livro onde a palavra violência mais aparece é a profecia de Abacuque, e ela aparece 6 vezes em 3 capítulos. Abacuque está lidando com um problema real. Ele está lidando com um problema sério. Não é uma oração melancólica, meus irmãos, de um adolescente que acabou de perder a namorada. A oração do profeta é uma oração urgente. A situação de Abacuque nos leva à pergunta, meus irmãos: como ter esperança em meio ao tempo de calamidade se parece que Deus não se importa? Como permanecer em fé, crendo que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, quando a única imagem que nós temos diante de nós é a destruição? Quando o que nós vemos diante dos nossos olhos é a intensificação da maldade. E no caso de Abacuque, é a intensificação da maldade no meio do povo da aliança. Não são somente as nações ímpias que perduram a sua maldade. É o povo de Deus que se perverteu. É o povo da aliança. É o povo de onde viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Este povo está perdido. Como ter esperança no dia mau? Como ter esperança no meio da calamidade, quando só o que nós encontramos, quando só o que nós vemos é uma intensificação da maldade? E parece que Deus não nos ouve. As palavras utilizadas pelo profeta, meus irmãos, fazem eco à angústia e à perversão encontrada na terra nos dias do dilúvio. Violência. Até quando me deixarás ver a violência sem que tragas socorro? Nos dias de Noé, a Bíblia nos diz que a terra estava cheia de violência. O que ele encontra é uma perversão total. Irmãos, nós sabemos muito bem o que aconteceu com a terra nos dias de Noé.
Os olhos de Abacuque não aguentavam mais perceber o mal imperante no seu povo. Abacuque se coloca diante de Deus em favor do pequeno remanescente fiel do povo. O problema, irmãos, é que ele não obtém livramento. Ele não obtém o livramento esperado. Aquela resposta que ele tanto aguardava não vem. O seu clamor é sincero, é cheio de urgência, é cheio de necessidade. Ele não está apenas clamando por si mesmo, ele não está apenas clamando por suas dores, ele está clamando pelo povo eleito de Deus, pelo remanescente fiel do Senhor que tem sido oprimido, que está sendo destruído dentro da sua própria nação. Isso nos leva à segunda súplica do profeta. Veja o verso 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. A severidade do estado do povo da aliança ganha expressão nas palavras do profeta. Injustiça e maldade, destruição e violência, luta e litígio. Só o que ele enxerga é destruição. Meus irmãos, para nós conseguirmos compreender a profunda dor contida na oração do profeta, nós precisamos ler esse texto com a mente de um homem piedoso de Israel. Um homem piedoso do povo da aliança daqueles dias. Por ter vivido parte da sua juventude sob o reinado de Josias, a geração de Abacuque estava profundamente familiarizada com a lei. Eles conheciam a lei. Era dever em Israel que os pais ensinassem os seus filhos desde a mais tenra idade a respeito de Deus. Eles deviam ter uma sólida confissão de fé. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é um. Eles deveriam ter uma sólida confissão de fé. Eles cresceram estudando e conhecendo as Escrituras. Escrituras essas que falavam a respeito do grande Deus da aliança que cria um povo para si mesmo. Este Deus que escolheu um homem lá em Ur dos Caldeus e chamou para ser seu servo e propagador da sua verdade. Este Deus que usa este servo, já idoso com sua esposa estéril, como a personificação da aliança que viria na pessoa de Jesus Cristo. Deus esse que dá o filho da promessa a Abraão e que de maneira milagrosa livra Isaac do sacrifício nos últimos instantes, provendo o cordeiro. Ele conhecia a história de Deus que cuidou de Jacó mesmo na casa de Labão, e não somente isso, de Deus que lutou com Jacó para torná-lo Israel. Ele conhecia, irmãos, a história do povo de Deus sendo liberto das garras de Faraó. Eles sabiam muito bem que Deus tinha rachado o Mar Vermelho para que o povo de Israel marchasse em terra seca. Eles sabiam da coluna de nuvem durante o dia, da coluna de fogo durante a noite. Eles sabiam do maná, das codornizes, da água que brotava da rocha. Eles sabiam que as sandálias não se gastavam. Eles sabiam da manifestação gloriosa de Deus no Monte Sinai. Eles sabiam das palavras de fogo escritas pelo dedo de Deus nas tábuas da lei. Eles sabiam de todas essas coisas. E mais, irmãos, Abacuque sabia muito bem da realidade da conquista da terra. Ele sabia que Deus tinha parado as águas do Jordão. Ele sabia que Deus miraculosamente tinha destruído as muralhas de Jericó. Ele sabia que Deus confundia os exércitos adversários, fogo amigo, todo tipo de libertação. Ele sabia da realidade dos juízes de Deus, mesmo que esses juízes não fossem perfeitos, eles configuravam libertações de Deus para o seu povo. E mesmo que a história dos juízes não fosse tão magnífica, ele sabia da história de Rute. Ele sabia de uma mulher ímpia, moabita, que foi incluída no povo da aliança e que demonstrou que Deus estava pronto para salvar o mundo. Ele sabia, irmãos, que desta mulher ímpia e moabita veio um descendente chamado Davi, e que este foi um rei segundo o coração de Deus, que conquistou grandes vitórias para o povo de Deus. Irmãos, para vocês terem ideia, o reinado de Davi, quando Davi reinava, Israel tinha 5 vezes o tamanho que tem atualmente. Israel tinha domínios sobre o Egito ao sul, sobre a Síria, o Líbano, era tudo Israel. Ele sabia dos anos dourados do povo de Deus sob Salomão, a solidificação do império,
a construção do templo, a manifestação da presença do Senhor sobre a Arca da Aliança, dizendo que quando aquele povo se voltasse para aquele lugar e orasse, o Senhor restauraria a sua sorte. O profeta sabia de todas essas coisas. Mas a realidade, amados irmãos, é que diante dos seus olhos, tudo que ele via não se encaixava com essas verdades. Tudo que o profeta encontrava diante de si era, na verdade, uma troca violenta daquilo que ele foi aprendido a acreditar. Onde está aquele Deus? Onde está o Deus da aliança? Onde está o Deus que não tolera o mal? Onde está o Deus que nos chamou como um povo da sua peculiaridade? Diante do que o profeta e o remanescente fiel têm perante os seus olhos, irmãos, a pergunta que surge necessariamente é: será que Deus falhou? Será que Deus falhou? A oração do profeta é uma oração de um coração que está sangrando. É um coração que não suporta mais ver a maldade no povo de Deus. Onde está o Deus que nós fomos ensinados a crer? A injustiça é galopante, ela não é feita ou é torcida, a violência é constante, os pobres são oprimidos e, para piorar, o contexto político externo é o mais perigoso possível. Os exércitos babilônicos estão às portas. A nação se perdeu. Os magistrados buscam apenas os seus próprios interesses e qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? Diante de toda a maldade à sua volta, o profeta pergunta: por que me fazes ver tudo isso? Veja o clamor do profeta: por que me fazes ver a iniquidade? Em outras palavras, é como se ele estivesse falando a Deus: Senhor, por que tu não me deixa quieto? Por que tu não me esquece? Por que o teu chicote continua estalando sobre mim? Porque não há alívio das minhas dores. Irmãos, o caminho do agir de Deus na história passa muitas vezes nas Escrituras por uma incomodação profunda do nosso coração. Aquilo que te faz sofrer, aquilo que por vezes te castiga, que te causa indignação e revolta, até mesmo as tuas lutas contra o pecado, meu irmão, a revolta contra a maldade imperante no mundo, a revolta contra a injustiça no nosso país, muitas vezes são as circunstâncias causadas por Deus para que nós entremos em alinhamento com Ele, para sermos úteis para este mundo. Em outras palavras, Deus não deseja te deixar somente confortável. Destruição e violência, luta e conflito, essas são as palavras escolhidas pelo profeta. Ele está usando uma linguagem comum no sistema judiciário de Israel. Ele olha ao seu redor e ele não vê saída, ele não vê para onde ir. Ele exclama ao Senhor: por que, Senhor? Por que toleras a opressão? Porque o Senhor vê todas essas coisas e não faz absolutamente nada. Ele não vê saída para a sua dor. Mas ele lança a terceira súplica diante de Deus em oração. Convido os irmãos a verem o verso 4. Por isso, diz o profeta, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. A declaração de Abacuque aqui é muito forte. É muito forte. Em suas palavras, a situação do povo da aliança é de tamanha decadência que a lei de Deus se afrouxou. Ele não está apenas declarando que a lei civil está em descompasso. A ideia de Abacuque aqui não é só as pessoas estão descumprindo a lei da Constituição. A questão aqui é muito mais profunda. Lei para Abacuque, para o israelita do Antigo Testamento, é a palavra de Deus. É a revelação de quem Deus é. Em outras palavras, então, irmãos, é como se Abacuque estivesse dizendo que por causa da perversão profunda do povo de Deus, era como se a verdade das Escrituras não fosse efetiva. É como se a verdade das Escrituras não fosse aplicável. Meus irmãos, a melhor lei do mundo de nada se aproveita se suas ordens não são mantidas, se suas ordens não são obedecidas.
Em Judá, nos dias de Abacuque, a justiça não era exercida, antes ela era pervertida. Os ímpios prevaleciam, a injustiça reinava, de maneira que a lei de Deus era deixada de lado e parecia perder o seu poder. Abacuque não consegue encontrar justiça nem mesmo entre o povo de Deus. Você já conseguiu imaginar um cenário desse, meu irmão? Dentro do povo da aliança, aqui. Pinte este quadro, você na sua comunidade de fé não conseguir encontrar justiça. Homens que andam de acordo com a vontade de Deus. A tristeza do profeta é intensa. A sua angústia é avassaladora. Ao invés desse povo distinto de Deus viver de acordo com os termos da aliança, o que se encontra é uma perversão visceral e profunda da lei de Deus. O remanescente justo de Deus sofre e padece sob a mão dos injustos e violentos homens que estão sob o governo de Israel. As orações de Abacuque não têm tido resposta. Todo o quadro é bem desolador. A pergunta que se levanta ainda mais uma vez, irmãos, é: como ter esperança em meio à calamidade quando parece que Deus não se importa? Como em conjunto com Abacuque nós podemos ser levados do desespero à esperança, quando tudo ao nosso redor parece estar corrompido e Deus não nos responde? Quando o mundo ao nosso redor parece estar ruindo, que depois de 2 anos de pandemia, estoura uma guerra. Como? Quando parece que as coisas estão fora de controle, como encontrar alegria em meio à calamidade? Irmãos, como a teologia terapêutica de Abacuque se transforma em teologia terapêutica para nós? Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que o silêncio divino não significa indiferença. Meu irmão, Deus pode estar em silêncio, mas Ele continua sendo Deus conosco. Abacuque derrama a sua mais sincera súplica, porque ele confia que Deus pode respondê-lo, mesmo depois de tanto tempo sem resposta. O silêncio de Deus não foi um limitador para o profeta, muito pelo contrário. Ele se lança angustiado, mas ele se lança diante daquele que pode resolver a sua situação. Meu amado irmão, Deus não está alheio e indiferente ao tempo que nós estamos vivendo. Ele não está alheio às suas dores, aos seus sofrimentos, às lutas que você tem encontrado na sua vida. Ele não somente sabe o que está acontecendo em nossas vidas e em nossa história, como também ordenou que as coisas fossem assim. Ele age em todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, para o bem daqueles que Ele ama. Em todas as coisas, meus irmãos, em todas mesmo. Nas boas e naquelas que nos fazem sofrer, naquelas que nos esmagam, naquelas que nos fazem estremecer, naquelas que nos tiram o sono e a paz. Deus está agindo em todas as coisas para o bem do seu povo. A teologia terapêutica de Abacuque também nos ensina que sempre existirão sofrimentos na vida cristã e de que o crente deve sentir as dores deste mundo. Meu irmão, se você não estiver sofrendo por você mesmo, você, no mínimo, tem que estar sofrendo por alguém. Como você consegue viver sua vida em paz sabendo que talvez o seu vizinho, morrendo amanhã, vai passar uma eternidade de sofrimento e angústia? A vida cristã neste mundo é caracterizada pelo sofrimento. Jesus Cristo deixou isso claro. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz. A imagem de um seguidor de Cristo é a imagem de um homem sofredor. Ele não sofre porque suas esperanças são poucas. Ele sofre porque o mundo que ele está vivendo é comparado ao inferno. É o inferno que o povo de Deus enfrentará na vida, é viver neste mundo. Amados irmãos, a vida cristã é uma vida de sofrimentos. Se não são os nossos sofrimentos, são os sofrimentos do nosso próximo. A teologia terapêutica do profeta não é terapêutica porque ele se pôs deitado num divã e passou a fazer uma análise pregressa da sua vida para encontrar o seu valor interior. Muito pelo contrário, meus irmãos.
A teologia terapêutica é terapêutica porque ele se lançou em fé diante daquele que poderia atender às suas súplicas e restaurar a sua sorte. Meus irmãos, muitos de nós adotaram para si um tipo de cristianismo analgésico. Vivem como se, quando foram integrados pela fé no povo de Deus, agora tivessem tomado um Rivotril e tudo na vida é tranquilidade. Agora está tudo bem, eu estou zen, está tranquilo, meu futuro está garantido e agora eu vou vivendo. Alguns irmãos, talvez seja você, acreditam que Deus se importa mais com o seu bem-estar pessoal do que com a sua própria glória. Tempos como o de Abacuque, como o nosso, meus irmãos, que é extremamente semelhante por outros motivos, nos levam a uma santa agitação interior. E a postura indiferente diante dos sofrimentos do mundo é uma postura anticristã. Não sei como você poderia olhar os noticiários e não sentir as dores deste mundo. Como você pode continuar vivendo a sua vida achando que ter dinheiro e viver bem é o suficiente? Como você pode continuar na sua bolha existencial quando o mundo caminha desesperadamente nos atos proibidos da iniquidade? Meus irmãos, maldito seja o seu conforto. Maldito seja o meu e o seu conforto. O fiel de Jesus Cristo, o fiel discípulo de Jesus Cristo é diferente. O fiel discípulo de Jesus não o trai com outros amores. Antes, os seus afetos estão amarrados a Jesus, os seus pensamentos repousam na majestade de seu Redentor. O seu coração não se distrai com outros amores. Os seus pés se apressam para proclamar as glórias daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As suas mãos estão sempre empenhadas em sua obra, seus ombros estão sempre ocupados ao carregar os fardos pesados daqueles que no seu meio estão fracos. Irmãos, há um poder superior no Evangelho de Cristo. Ele ilumina a mente, ele convence a consciência, ele converte a alma e ele alegra o coração. O ensino de Abacuque para a igreja para nós, irmãos, é que nós depositemos a nossa confiança em Deus, em oração constante. Em oração constante. Irmãos, se o mundo se caracteriza pela descrença em Deus e em suas promessas, nós, o povo da aliança, por outro lado, devemos personificar a crença em Deus e em sua verdade. Isso, meus irmãos, é ser o povo de Deus. Quando uma comunidade de fé demonstra esse tipo de confiança em Deus, eu não estou falando apenas de casos isolados, de irmãos, nossa, este é um irmão de fé. Eu estou falando de uma comunidade de fé, de uma igreja vibrante que confia no Senhor apesar dos sofrimentos. Quando uma igreja se une confiando no Senhor, nós veremos coisas neste mundo, meu irmão, que não veríamos de outra maneira. O potencial de uma igreja que crê no Senhor Jesus e confia nele para a sua vida e para a sua morte é imparável. A mensagem de Abacuque demonstra que Deus não tolera o mal e que Ele ainda está intimamente relacionado com o seu mundo. Diferente do que alguns pensam, Deus não apertou uma teclinha power no começo da criação e foi tirar férias em Maragogi. Muito pelo contrário, Deus está intimamente ligado com tudo o que acontece neste mundo. A ideia incrédula postula: se Deus existe, Ele não se importa. Mas essa não é a realidade. O que podemos perceber é algo muito diferente disso, meus irmãos. Ele se importa com a maldade, com a injustiça, e Ele se importa com a calamidade. A pergunta do profeta Abacuque no começo desse texto: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Essa pergunta não fica sem resposta. Deus, no tempo devido, irmãos, puniu todo o pecado e a maldade em Jesus Cristo, bendito Redentor. Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi a oferta de sacrifício substituto por nossas maldades e injustiças. Como bem disse o apóstolo Pedro, o justo foi oferecido pelos injustos. Amado irmão, quando só o que você vê é a maldade e o sofrimento, lembre da cruz de Cristo. Sim, irmão, os sofrimentos do povo de Deus encontram sentido, encontram até mesmo cores na cruz de Cristo.
Na bendita cruz, o instrumento mais pavoroso de morte já utilizado pelos romanos, nós encontramos vida. Onde alguns veem horror, nós, o povo de Deus, vemos maravilha. Em seus sofrimentos, diante da maldade galopante, meu irmão, olhe para a bendita cruz de Cristo. Olhe para o bendito Filho de Deus. E ainda mais, quando os reinos deste mundo lutam para destruir a Deus e o seu ungido, olhe para o ressurreto. Ele vive e reina, está à direita da majestade nas alturas. Vejam por um instante, irmãos, o nosso bendito Senhor está retornando vitoriosa e gloriosamente. Os reinos da terra, os malfeitores deste mundo, as dores, as depressões, as pandemias, as guerras, as misérias que nós vemos estão passando. O desejado das nações está próximo e diante dele se dobre todo o joelho. Diante da sua majestade, fuja toda a maldade. Ele exterminará finalmente todo o mal, meu amado irmão. No caminho da verdadeira teologia terapêutica, traga o futuro para o presente. Mantenha os olhos fixos no nosso bendito Redentor. Meu irmão, é impossível manter os olhos fixos em Jesus e desfalecer. É impossível manter os olhos fixos em nosso amado Redentor e desanimar. A esperança para o nosso tempo, meus irmãos, não é a teologia terapêutica dos nossos dias. A esperança para o nosso tempo não é psiquiátrica, não é política, não é a vacina, 300 doses de vacina ou qualquer coisa do tipo, não é voltar a um amor próprio. A esperança que emerge em dias de calamidade como os de Abacuque, como os nossos, é de que Deus em Jesus Cristo, por meio do Espírito, está formando para si um povo que habitará com Ele eternamente e que a maldade prevalecente nesse mundo é como um sopro e em breve será subjugada por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi crucificado com uma coroa de espinhos em fraqueza, mas agora o nosso Redentor voltará com uma coroa em cuja há muitos diademas. Em seu manto e sobre sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma espada sai da sua boca. Ele destruirá os poderes deste mundo, amado irmão, e eu e você reinaremos com Ele eternamente. O glorioso Cristo, o glorioso Redentor, o vencedor, como cantamos, venceu a morte, e nele, irmão, eu e você encontramos vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Cristo, nosso glorioso Redentor, resplandeça o seu rosto sobre nós, e que Deus abençoe a todos nós. Irmão, você pode abaixar sua cabeça? Ore ao Senhor, fale com o Senhor a respeito daquilo que você ouviu nessa manhã.